Agora que você já sabe o que é um modelo de negócios e que nós vamos usar o modelo Canvas, nessa aula nós vamos entender qual é o modelo de negócios da advocacia e como que a gente pode inovar nesses modelos de negócios. Bom, via de regra, os empreendedores no Brasil, eles não são muito adeptos ou não prestam muita atenção ou não dão atenção para fazer os seus planejamentos. E o escritório de advocacia, o advogado, menos ainda, né? A maioria dos advogados sequer se vê como um empreendedor, como um empresário, como dono de um negócio. Então, o planejamento aí passa longe. A gente tem aquela falsa ideia de que a OAB, a inscrição na OAB, ela já é um indício de que o sucesso é certo, de que a advocacia é certa, de que exercer a advocacia é algo certo. E não é bem assim. Nós estamos entrando num mercado de negócios, nós estamos entrando num mercado onde cada empresa gera o seu valor, atende seu cliente, prospecta, cria relacionamentos. Então nós temos que nos planejar para entrar nesse mercado, digamos assim, né? E o que a gente observa dos advogados é que os advogados não têm seus planos de negócio, seus modelos de negócio, seu planejamento. Eles não fazem planejamento. E esse virou o modelo de negócios do advogado, é não ter um modelo, né? A gente começa advogando ao contrário. A gente tem uma estrutura física, aí depois a gente vai prospectar os clientes, aí a gente depois vai escolher a nossa especialização. Quando isso não acontece de sermos generalistas para o resto da vida. Então, imagine uma loja de roupa, um comércio muito comum, que começa primeiro estruturando o ambiente físico. Ah, vou vender roupa, tá, mas roupa infantil, masculina, feminina, esportiva, social, de passeio, enfim, né? Vou vender fantasia. E aí a gente vai definir qual é o produto que nós vamos oferecer. E depois nós vamos dizer assim, mas o meu público talvez seja a classe média alta, classe média baixa, classe B, C e D. Entende que começar o escritório de advocacia pela estrutura física para depois pensar no nicho que vai atuar, na especialidade que vai desenvolver, na solução que vai entregar, é começar ao contrário. Nós primeiro temos que começar planejando para depois implementarmos esse planejamento, né? Então esse é o convite que eu faço aqui, é a gente planejar para agir. Não que nós temos que montar um planejamento, uma estrutura, um modelo completo, lindo, maravilhoso, para depois fazer acontecer. Dá para fazer as coisas meio junto. Planeja, modela teu negócio e vai colocando em prática e vai aperfeiçoando o modelo e vai colocando em prática e vai estudando o ambiente, o macroambiente, a concorrência e vai se adaptando. Mas tem que haver um planejamento inicial dessa advocacia. Com quem que eu vou me aliar? Quais serão os meus parceiros? Vou fazer uma sociedade agora? Não vou? Vamos manter na parceria? Conheço advogados que se mantêm individuais, unipessoais, a sua advocacia, e na verdade trabalham com vários outros advogados, né? Que são só parceiros. Eu tenho uma sociedade com mais 4 advogados, mas nós temos parcerias em diversas áreas para haver essa troca, porque nós não podemos abraçar o mundo com as pernas, né? Mas podemos ser especialistas e muito bom naquele mercado que a gente escolheu atuar. Mas existem outros modelos que não o modelo sem modelo. Existem os escritórios boutique, que são aqueles escritórios que atendem um público de alto nível social, com extrema especialidade, extrema especialização e com honorários muito altos, geralmente vinculados a figuras públicas aposentados, né? A gente sabe que muitos desembargadores, ministros, né, juízes, promotores, depois que se aposentam, acabam exercendo a advocacia e vão montar esses escritórios boutiques que vão atender clientes muito específicos. É um modelo de negócio. Pode ser construído? Pode, mas aí você vai ter que pensar quais são as parcerias, quais são os recursos que eu preciso dispor, qual vai ser o meu investimento para tudo isso, como que vai ser a prospecção de cliente. É diferente de alguém que monta um escritório inicialmente virtual para atender micro e pequenas empresas,
né? E depois construir uma estrutura física. Você vai ter um nível de prospecção de cliente, uma forma de prospecção, uma estrutura, um custo totalmente diferente. Então, qual é o modelo? Se é esse modelo boutique, vai ter um plano, um modelo de negócio a ser seguido. Os escritórios focados em ação de massa, né? Que são processos judiciais de massa, tanto para uma categoria quanto para sobre um objeto específico, ou para uma empresa que tem ações de massa, como são as grandes empresas de telecomunicações, né? Que tem ações de massa, e tem escritórios especializados para atender só isso para aquela empresa. Ele não atende mais nada, ele não advoga para mais nada, nenhum outro assunto, ele só atende aquelas ações de massa de consumidor ou de massa de trabalhistas, né, que são em larga escala. E aí a sua estrutura interna, como que vai ser? Tem uma estrutura quase industrial de produção de petições. Não tá errado, gente, só que eles se adaptam a isso. Como que vai ser o recebimento desses honorários? Se eu atuo em ações de massas para uma categoria, né, vamos dizer, professores, servidores públicos, né, eu vou ter honorários ao final, porque os honorários iniciais são simbólicos, ou nem tem às vezes, né? Como que vai ser o meu fluxo de caixa se eu me especializar, se eu tiver um escritório especializado em ações de massa? Eu vou ter que ter um investimento inicial, porque o retorno disso vai ser lá ao final dos processos. E aí, a análise desses processos, a análise dessas ações, a implementação de cada uma dessas ações de massa também tem que ser muito bem pensada. Quais são as chances de, no meio do caminho, simplesmente dizer que o tribunal lá decide, né, vincula todas as outras decisões em deferimento, e aí todo o teu investimento é uma atividade de risco em alguns momentos? Sim, é uma atividade de risco, mas se existe um plano, um modelo a ser seguido para assumir esse risco, assume-se o risco e se desenvolve esse modelo de negócios. A advocacia por terceirização, né, que talvez alguns advogados que estejam fazendo esse curso estejam almejando essa advocacia por terceirização. O que é a advocacia por terceirização? Você terceiriza, a empresa terceiriza o jurídico. Tá? Então, uma empresa que tem um jurídico interno, que contratou advogados seletistas, tudo mais, resolve terceirizar esse serviço. Porque ela entende que a atividade jurídica para aquela empresa, ela não é tão vinculada à estruturação do negócio, né? Geralmente tem um setor jurídico dentro da empresa e aquele setor jurídico ele trata de processo judicial, né? De solução de problemas mesmo, exclusivamente para isso. Então ela terceiriza essa atividade para um escritório externo que atua como terceirizado daquela empresa e assume todo aquele contencioso da empresa ali. Não precisa ser um contencioso de massa, mas todo o contencioso dela, trabalhista, consumidor, questão comercial, enfim, tudo acontece ali dentro daquele setor fora da empresa. Como estruturar um modelo de negócios focado nisso? Vai ser um tipo de prospecção de cliente, porque geralmente empresas que têm uma terceirização do setor jurídico, né, para um escritório de fora, são empresas de maior porte, médio e grande porte. Né? Então você vai ter que ter um nível de prospecção de cliente, quais são as parcerias que você vai ter que fazer para montar esse modelo de negócios. Né? E também tem que veio aí com tudo agora, depois de declarada a pandemia aí, decretada a pandemia, a advocacia web service, né? Que consiste no atendimento exclusivamente online, ampliando o alcance do escritório em diferentes públicos. Então, tem escritórios de advocacia que montaram um setor web service. Então, ele atende exclusivamente virtual, né, e às vezes uma parte inclusive mecanizada desse atendimento, que são questões muito pontuais, muito relacionadas ao direito do consumidor, né, que atendem essas demandas, e aquilo são ações que já tem um script muito debatido e que ficou definido naquilo ali. Então são os documentos, preenche o cadastro e tal, e segue adiante. Ou uma consultoria de determinado assunto, aquele assunto é fornecido ali por um preço X, enfim,
tem esse modelo de negócios também. Você investe mais em tecnologia do que em capital humano, digamos assim, né? Então, o que a gente tem que ver dentro de todos esses modelos é que a gente precisa estabelecer uma lógica. Não adianta eu hoje, com a estrutura que eu tenho hoje, por exemplo, querer atuar em ações de massa. O meu escritório não vai suportar, né? E um escritório que atua em ações de massa, que tem uma estrutura para atuar em ações de massa, não vai conseguir se sustentar se do nada resolver atuar como eu atuo no extrajudicial. Ele tem uma estrutura muito mais cara do que a minha. Então eu não vou conseguir sustentar um escritório desses. A forma que eu atuo não consegue sustentar um escritório assim. Então, o que a gente tem que entender quando a gente vai construir o nosso modelo de negócios é se esse modelo, né, se adequa a todos aqueles componentes ali que a gente falou do Canvas, eles se adequam ao fluxo de valor dentro do escritório. Porque se eu monto uma estrutura que tem que ter uma entrada mensal de valores na prestação de consultoria, nas consultas, na assessoria jurídica, compliance, né? Enfim, toda a estruturação de negócios, eu não consigo assumir, ou eu tenho uma margem muito pequena para assumir contratos de honorários ao final de um processo judicial. Porque aqueles honorários ali, eles não são certos e vão demorar para entrar. Então, como é que eu vou fazer o fluxo do meu escritório? Se eu tenho uma estrutura para manter, se eu tenho um fluxo de caixa para manter. Então, eu tenho que adequar. Eu não posso assumir alguns processos, porque eu não tenho estrutura para isso. Né? Eu não consigo hoje manter, porque eu fui adequando ela a um determinado foco, a um determinado nicho de clientes e a determinados serviços. Então, se você definir seus serviços, vai estar diretamente ligado ao teu fluxo de caixa. Mas o que realmente importa para a gente escolher o nosso modelo de negócios ou montar ele? É onde você vai inovar. E como nós já falamos nas outras aulas, nós não estamos aqui para inovar no sentido de reinventar a advocacia. Nós não vamos reinventar, nós só vamos reinventar o modo de gerar e entregar valor. E esse curso, ele visa te apresentar 3 vertentes de inovação. E por que vertentes? Porque a forma como você vai realmente inovar dentro do seu modelo de negócios, dentro da sua atuação diariamente, vai depender dos seus recursos, vai depender das suas ideias, vai depender dos seus clientes também, porque a advocacia extrajudicial ela tem muita troca, reciprocidade com o cliente. A gente vai até um pedaço, né? E ele concretiza o resto, ou ele vem até um certo ponto e dali você conclui o trabalho com a expertise do advogado. Então, quais seriam essas 3 vertentes que nós poderíamos inovar? O primeiro, o foco no extrajudicial. Né? Como a gente já vem falando desde antes de começarmos o curso aqui, lá no nosso conteúdo gratuito, que a gente conversa bastante também, a gente foca no extrajudicial. Vamos falar sobre processos judiciais? Vamos! Lá no finalzinho do curso, quando a gente vai falar de contencioso mínimo, ou durante o curso, quando nós vamos falar, poxa, se nada disso der certo na solução de conflitos, né, na negociação, nas técnicas de negociação, olha quanta prova de boa-fé, de empenho que nós estamos produzindo, né, para que se por um acaso virar processo, né, como a gente diz, vai ter um acervo probatório muito grande. Então, foco no extrajudicial. Essa é a grande inovação, porque, gente, a maioria dos advogados, eles ainda focam no litígio, no contencioso, se apegam ao processo judicial e deixam de atender e de solucionar muita coisa, né, se não ficassem com a visão tão focada no processo. Então vamos para o extrajudicial. A segunda vertente, ferramentas online, tanto de prospecção quanto de atuação. Então, na prospecção, quando a gente fala ferramentas online de prospecção, eu vou ir para o Instagram, vou falar o que eu sei fazer e vou prospectar cliente. Não, você vai construir uma vitrine, você vai construir um blog, você vai mostrar para o mundo o que você faz. As pessoas vão se aproximar de vocês, elas ainda não são clientes, isso não é prospecção. Quando elas entrarem em contato contigo e pedirem para conversar contigo, porque elas têm uma demanda, aí você vai começar o seu trabalho de prospecção.
Então, é como se as plataformas online, não só o Instagram, como todas as outras, elas nos aproximam das pessoas e conseguem nos apresentar a elas sem a gente precisar ter uma relação direta com elas. E essa proximidade, né, investir nesses relacionamentos é que vão nos trazer elas cada vez mais próximas e aí nós vamos poder fazer o nosso trabalho de prospecção. Todo aquele caminho, né, de influenciar no processo de decisão do cliente, né? E aí ele vai, se tudo der certo, vira nosso cliente e nós vamos poder então ofertar o valor, enfim, fazer toda aquela construção. Então, as ferramentas online, tanto de prospecção quanto de atuação que a gente fala, é isso, é a gente construir toda uma imagem. Né, usar tudo isso que nós nunca tivemos, o advogado nunca teve tudo isso. Quem está começando a advocacia agora, sinta-se privilegiado. Vocês têm uma vitrine mundial que a maioria dos advogados vivos hoje nunca tiveram. Então, ou você pagava muito caro para conseguir publicar um artigo num jornal, para conseguir falar num programa de rádio, para conseguir até participar de eventos, né? Televisão, então, nem pensar. E era muito caro, essa visibilidade era muito difícil e agora ela está acessível a todo mundo, na tua mão, né? Então essas ferramentas elas precisam ser utilizadas de maneira correta. E a terceira vertente, né, é a interdisciplinaridade entre o direito e outras áreas do conhecimento. A gente vai ver que nós vamos falar de uma interdisciplinaridade dentro das áreas do direito, mas principalmente do direito com outras áreas do conhecimento, né? Não só do meio empresarial, como empreendedorismo, técnicas de vendas, mas até com desenvolvimento pessoal, com a análise de mercado, enfim, né? Nós temos que ter essa comunicação com outras áreas do conhecimento, porque só assim a nossa advocacia vai conseguir se comunicar com o nosso cliente. Mas a primeira grande inovação que antecede, inclusive, essas vertentes aí, você já fez, que foi se preocupar em planejar o seu escritório, a sua advocacia, procurar um curso prático focado em direito empresarial, determinando a tua área de especialização em um nicho, né, do mercado. Enfim, essa é a grande inovação dentro do mercado jurídico, porque a grande maioria dos advogados ainda não está nessa fase, muito pelo contrário. Uma parte nem conhece, outra parte conhece e acha que não tem utilidade, e uma terceira parte conhece e critica. Então, se você está aqui disposto a usar, a pelo menos conhecer e a usar isso e planejar o teu escritório, você já saiu na frente aí, que eu diria, de 80% dos advogados. E agora, então, colocar tudo isso em prática. E para a gente colocar em prática, então, próxima aula vai ser construir o nosso Canvas.